palavras, começamos uma nova série de palavras já a partir do domingo que vem. O tema que nós vamos falar, não sei se já está aqui, pronto? É um Deus sem limites, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: o seu Deus é um Deus que não tem limites, amém? Por isso você também não pode se limitar a algumas coisas, porque você serve a um Deus que não tem limites. Semana que vem já vou dar um spoiler sobre o que eu vou falar, aproveitando que é ceia. O Deus que nós servimos é um Deus sem limite para salvar. Amém? Não existe limite. Vem, meu amor, vem te ajeitando aqui. Não existe limite naquilo que diz respeito à salvação para Deus. Amém? Por quê? Porque toda a obra da salvação já está pronta e já foi concluída. Amém? Já pensando nisso, querido, já quero dizer uma coisa para vocês. Domingo que vem nós teremos batismo. Se você ainda não desceu as águas, isso, pode aplaudir o Senhor. Se você não desceu as águas do batismo ainda, você entende no seu coração, você precisa falar com o pastor Rafael. De novo, hoje eu olhei para ele está de aniversário, tudo é presente para ele. Você precisa falar com o pastor Rafael hoje e dizer: pastor Rafael, eu quero pelo menos assistir a palestra, porque tem uma palestra, uma aulinha antes, para você poder entender o que é o batismo, para não fazer nada de forma emocional, mas para você fazer aquilo segundo o que a palavra diz, com entendimento, com razão, ok? Então dá o seu nome já, pastor Rafael. Já temos uma ou duas pessoas, eu acho que decidiram batizar na semana que vem, não sei o número exato, mas se for uma também vai ser uma e está tudo ótimo. É uma... Duas? Você vai batizar de novo? Tem, eu não estou sabendo. Não, glória a Deus, então tá tudo ótimo. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus tem falado ao seu coração, querido, é necessário você dar um passo em relação a isso. Amém? Glória a Deus, não perca essa oportunidade. Não rejeite. Eu poderia contar a história aqui, você deixa eu contar a historinha, então? Você está com tempo? Não vou contar nada. Eles vão ficar curiosos, eles vão ficar tudo curiosos. Volta aqui. Esse pastor de vocês é algo, né? Que quando ele vai pregar, ele chega aqui, eu estou dando os recados, ele fica me acelerando, vocês já perceberam? E aí ele fala coisa, me atrapalha, eu não consigo dar os recados direito. Aqui ele fez assim, quase que pregou, dando recado. Glória a Deus, boa noite, amada igreja. Abra sua Bíblia, vamos falar sobre a palavra de Deus. Marcos, capítulo 9. Marcos 9, versículo 14. Vamos até o 29. Marcos 9, versículo 14. Esse som é maravilhoso, ó. Folheando a Bíblia. Nós estamos num mundo tão digital que a gente não vê mais as pessoas carregarem suas Bíblias. Quando eu ouço aqui na igreja aquele tic, 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 acho o máximo. Então, Marcos 9, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo entre eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o ao chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: quanto tempo ele está assim? O pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito
o têm lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitando violentamente, e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar, acalmar o nosso coração. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, nessa noite absorver a tua palavra. E que esta palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração. Que nós sejamos transformados e edificados por aquilo, Senhor, que tu queres falar com a tua igreja. Para isso, Senhor, nós entregamos, Senhor, a nossa mente e o nosso coração a ti. Nos instrui, nos edifica, nos abençoa e se conosco nesse momento. Espírito Santo do Senhor, nós te damos total liberdade para ministrar no meio de nós. Pai, se conosco e nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, ao longo desses dias, o pastor tem ministrado sobre calar a segunda voz. E nós já falamos sobre algumas vozes aqui. Nós falamos sobre a voz do medo, e a voz do medo é aquela que nos paralisa. Nós também falamos sobre a voz da desobediência, que acaba nos afastando de Deus. Nós falamos sobre a voz da frustração, que tenta transformar as nossas decepções em desistências. E assim nós fomos trabalhando as segundas vozes, que acabam entrando na nossa mente e no nosso coração. Nessa noite não vai ser diferente. O Senhor quer trabalhar na sua vida e na minha vida, falando de uma das vozes que, para mim, ela é uma das mais perigosas. Por quê, pastora? Porque uma voz como essa, ela é uma voz muito silenciosa. Ela é uma voz que muitas vezes está escondida. E ela serve nada mais, nada menos do que alimento para que todas as outras vozes nasçam, cresçam e se manifestem na nossa vida. Qual é essa voz? É a voz da incredulidade. Todas as outras vozes encontram alimento nessa raiz, nessa voz. A incredulidade sempre tenta convencer que Deus não fará, ou que Deus não pode, ou que Deus não quer agir em nossas vidas. Ela não chega dizendo que Deus deixou de existir. Não. Ela chega apenas tentando nos convencer de que Deus não vai agir na nossa vida. Então ela não rouba quem Deus é. Ela simplesmente nos abala e enfraquece a nossa fé. Ela acaba sussurrando no nosso ouvido frases como: talvez Deus até faça para os outros, mas para você, não. Talvez seu coração, talvez suas orações nunca sejam respondidas. Para com isso. Para que continuar? Não vai adiantar nada mesmo. Talvez seja tarde demais. Passou o teu momento. Sabe aquele sonho? Se foi. Já era. Não é mais para esse momento. Você já passou da idade. Não está mais no tempo. Talvez tenha esquecido de você. Deus é tão ocupado, né? Deus tem tantas coisas a se preocupar, vai se preocupar logo contigo. E é assim que a voz da incredulidade trabalha. Ela não tira Deus do nosso coração. Ela abala a nossa confiança que temos em Deus.
Continuamos orando, nós continuamos adorando, nós continuamos frequentando a igreja, mas aos poucos nós perdemos a capacidade de esperar. E quando a expectativa morre, a fé começa a adoecer. Por isso que o escritor do livro de Hebreus, lá em Hebreus 11, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não está dizendo tenha fé para agradar a Deus, ele está te dando um alerta. Tenha fé. Tenha fé ao ponto de agradar a Deus. É mais do que apenas uma constatação, é um alerta. Porque a voz da incredulidade, ela fica ali o tempo todo, sussurrando coisas no nosso ouvido e alimentando as outras vozes que vão entrando no nosso coração, roubando, abalando a nossa fé. E a fé, ela não é apenas algo importante, ela é um fundamento fundamental na vida de qualquer cristão. Qualquer cristão. Observe o texto comigo. O pai daquele menino não era um homem afastado de Deus. Tanto que quando ele precisou de solução, ou ele cansou de procurar soluções, ele correu para onde? Com quem que ele estava falando? Com Jesus. Quando finalmente ele ficou diante de Jesus, ele declarou algo que é surpreendente, é no mínimo surpreendente. Diante de Jesus, ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele estava diante de quem? Daquele que poderia realizar todas as coisas. Que declaração mais, no mínimo, controvérsia. Porque ele começa dizendo que cria. Eu creio, Senhor, eu creio. Mas ao mesmo tempo que ele diz eu creio, ele diz: mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. É uma declaração de muita fé, mas ao mesmo tempo uma declaração muito confusa. E isso nos mostra que a incredulidade nem sempre nasce em quem está apenas longe de Deus. Ela pode sim, e ela nasce sim, no coração daqueles que creem em Deus. E aí nós começamos a palavra. Porque foi a pergunta que rebateu no meu coração quando eu li esses versículos. É como pode, como a incredulidade nasce e se manifesta no coração de alguém que ama a Deus. Como pode a incredulidade nascer ou ter uma pontinha de vida em nossos corações? Nós conhecemos ao Senhor. Nós cremos no que Ele pode fazer. Nós já tivemos experiências com Ele. Nós amamos a Ele. Declaramos isso aqui, pastor Rafael diz: Jesus, eu te amo. Mas ainda assim, às vezes nós tutibiamos. Por quê? Porque há uma pequena raiz de incredulidade dentro de nós. E como pode ter uma raiz de incredulidade naqueles que creem em Deus? Como eu posso crer e ainda duvidar ao mesmo tempo? Nessa noite eu quero trabalhar com vocês 2 pontos apenas, mas que vai servir para que a gente possa ir para casa refletindo sobre como mesmo crendo em Deus, a incredulidade ainda pode tocar na minha vida. O primeiro ponto é: a incredulidade nasce quando a dor passa a falar mais alto do que a promessa. Jesus começa a conversa com aquele pai dizendo: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo ele se encontra assim? Isso denota tempo. A resposta daquele pai diz assim: desde a infância. E eu que gosto de imaginar a cena, já olhei para o texto, já imaginei Jesus parado perguntando: há quanto tempo está acontecendo isso? E o pai já cabisbaixo, cansado, meio que suspirando, desde a infância. Desde a infância. Por quê? Porque essa resposta, ela é carregada de muito mais do que apenas um período de sofrimento. Ela é carregada de muitas informações ali. Desde a infância fala muito tempo. Muito tempo. Jesus precisava saber disso?
Não. Ele tinha toda a informação possível. Ele sabe de todas as coisas. Mas Jesus queria que todos ali compreendessem que aquela incredulidade não havia surgido apenas naquele dia, naquela hora. É um alerta de Jesus dizendo: ela nasceu, germinou, cresceu, desenvolveu. É Jesus dizendo que essa incredulidade foi sendo construída ao longo dos anos. Porque aquele pai viu aquele filho sofrer. Muitas vezes, diversas vezes. Ele deve ter tentado muitas soluções. Eu fico imaginando quantas vezes ele saiu de casa cheio de expectativas para ir em algum lugar que tivesse algum tipo de solução, para que aquele filho pudesse ser curado, e ele voltou para casa sem sucesso. Quantas noites esse pai viveu de insônia, de medo, de cansaço. Quantas vezes ao longo desse tempo esse pai colecionou decepções em cima de decepções. E aos poucos a sua fé foi enfraquecendo. Assim também é comigo e com você, querido. É assim que ela nasce, é assim que ela começa a nascer, quando ela fala mais alto do que a promessa. Tem promessa de Deus para mim e para você, tem palavra de Deus para mim e para você. Mas há quanto tempo você está esperando e nada acontece? Assim acontece conosco. Chega um tempo que a gente cansa, a gente se frustra, a gente gera medo, a gente também coleciona decepções. E aí a gente vai enfraquecendo. Ao longo do tempo a gente vai enfraquecendo. E acredite, a incredulidade é algo diabólico. Não tem nada a ver com Deus na sua vida. Ela raramente ela entra no coração assim, puf. Não, é aos pouquinhos. Ela se instala lentamente. E uma das portas que ela entra é a porta da esperança prolongada, da dor persistente que nunca acaba, das orações que parecem não ser respondidas e de todas as frustrações acumuladas. O problema daquele pai não era a falta de amor a Deus. O seu problema também não é. Era cansaço. Era um cansaço que ele carregava na sua alma. A dor que começou a falar mais alto do que a sua promessa. E Deus trouxe ao meu coração uma frase: a incredulidade não nasce porque Deus deixou de ser fiel. Ela nasce quando a alma cansada começa a esquecer que Deus continua sendo fiel. Vou repetir. A incredulidade não nasce porque a incredulidade não nasce porque Deus deixou de ser fiel. Ela nasce quando a alma cansada começa a esquecer que Deus continua sendo fiel. Diga para o irmão que está do seu lado: fica firme. Deus continua sendo fiel. É verdade. Agora faz o seguinte: coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e declare a mesma frase: fica firme. Deus continua sendo fiel. Por que o tom da voz mudou? Porque é fácil a gente olhar para o lado e dizer para o irmão, né? Fica firme, Deus continua sendo fiel. Mas quando a gente fala para nós mesmos, a gente já tem que botar para dentro, né? Fica firme, Deus, Ele é fiel. Não é assim? A gente parece que tem que convencer a nós mesmos daquilo que nós estamos falando. Foi assim com Israel. Diante dos gigantes, na conquista lá, os espias, eles se deixaram levar pela voz da incredulidade. Tinha promessa? Tinha. Mas o tempo passou. Chegaram lá, o que tinha? Gigantes. Obviamente, eles se deixaram levar pela voz da incredulidade. Olharam para as circunstâncias, se esqueceram da promessa. E aí eles tiveram que bater no peito assim, ó. Fica firme. Fica firme. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. E Ele continua sendo fiel. O que nós precisamos fazer é não olhar para a voz da circunstância. Nada tem mais poder do que o nosso Deus.
Então, querido, se há uma promessa, não permita que a voz da incredulidade comece a minar o teu coração. Toda vez que as circunstâncias falam mais alto do que a palavra de Deus, a incredulidade começa a criar raiz. Ela começa a germinar no nosso coração. E talvez essa seja a sua batalha. Talvez você chegou aqui hoje e essa seja a sua batalha. Muito tempo de espera. E o Senhor te pergunta: há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo você tem vindo à igreja, apenas vindo à igreja, mas já não tem mais as mesmas expectativas? Você só vem. Você continua orando, você continua servindo, mas você já não tem mais a mesma confiança que você tinha antes. Você já não olha mais para trás, você já nem lembra mais quase do primeiro amor. Você continua esperando, mas já não espera mais com a mesma esperança de antes. Quando Deus liberava uma palavra, aquilo parecia um fogo consumidor que ia tomando conta da sua vida e do seu coração, mas de repente, o tempo começou a passar. E a voz da incredulidade começou a falar mais alto do que a promessa. E de repente você se encontra assim. Quantos de nós, não passamos por um momento assim? Onde a dor começa a interpretar a realidade por nós. Você já percebeu isso? Quando nós estamos com dor, a nossa interpretação é completamente diferente. Quando nós estamos no olho do furacão do problema, a nossa interpretação de vida é completamente diferente. A dor, ela nada mais é do que um combustível para a raiz da incredulidade. Ela já se instalou, ela já gerou raiz, e agora ela começa a ter um combustível. Começa a ditar as regras. Ela desvia você da rota. Ela muda as nossas perspectivas, nos fazendo olhar de forma diferente para Deus. A atmosfera vai sendo distorcida. Então, queridos, não permitam que as esperas prolongadas, que as frustrações acumuladas, que as feridas não tratadas e os seus olhos fiquem presos às circunstâncias. Isso tudo mine o seu coração com a voz da incredulidade. Porque a incredulidade, como eu falei, ela nunca nasce do nada. Ela vai devagarinho. Mas ela também permanece muito tempo no nosso coração. E ela produz frutos e mais frutos. E esses frutos vão minando a sua fé. Vão minando a nossa fé. Então, primeiro ela muda a nossa maneira de pensar. Depois ela muda a nossa maneira de sentir. E por fim ela muda a nossa maneira de viver. Nós já não olhamos mais da mesma forma, não cremos mais da mesma forma, não geramos mais as mesmas expectativas e nós acabamos deixando com que a voz da incredulidade tenha uma voz maior do que a promessa na nossa vida. Foi isso que aconteceu com aquele pai. E é exatamente isso que o inimigo ainda tenta fazer nos dias de hoje. Pela espera prolongada e por mais prolongada que ela seja, não esmoreça, não desista, acredite, Deus continua sendo o mesmo. Não tire os olhos da promessa, não tire os olhos da promessa. Porque quando nós tiramos os olhos da promessa, quando a nossa dor fala mais alto que a voz da promessa, nós perdemos a promessa de vista. Nós desviamos o nosso foco. O segundo ponto, primeiro eu falei de como nasce. O segundo ponto é muito parecido, mas ainda assim é diferente. Fala sobre como a voz da incredulidade se manifesta. É quando passamos a duvidar do que Deus pode fazer. Primeiro ela abala a nossa fé. Primeiro ela distorce a visão de Deus. E depois ela se manifesta nos fazendo duvidar daquilo que Deus pode fazer. Versículo 22 e 24 diz assim: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou:
Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Depois de tantos anos de sofrimento, depois de tanto tempo de luta, o pai faz essa quase oração, conversando com Jesus. Ele revela o estado do seu coração naquele momento. Ele diz: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Perceba que ele diz, que ele não diz quando fizeres, ele diz se podes. Ele nem diz, Senhor, quando o Senhor puder fazer. Ele diz, se podes fazer. Ele estava conversando com nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Imagine o tamanho da incredulidade desse homem, da dor desse homem. Porque a dor prolongada faz nascer uma dúvida que jamais deveria existir naquele coração, nem no nosso coração. E a dúvida não era mais sobre o problema em si. A dúvida já era sobre o poder de Deus, aquilo que Deus poderia ou não fazer. Já não era mais o problema já sabia qual era. Mas a dúvida entrou no coração daquele homem e ele estava duvidando do poder de Deus. E é exatamente assim que a voz da incredulidade se manifesta. Ela não nega a existência de Deus, ela apenas coloca um ponto de interrogação, onde Deus tinha colocado um ponto final. Ela gera a dúvida no nosso coração, aonde Deus já determinou a sua bênção, aonde Deus já determinou a sua promessa, aonde Deus já liberou uma palavra. A voz da incredulidade, ela chega para colocar um grande ponto de interrogação. Por isso Jesus responde imediatamente, ele não deixa o cara nem pensar. Ele já diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele diz, se podes, e em algumas versões é assim, ó, se posso. Jesus também, né? Tinha umas frases preparadas. Se posso. Como quem diz, o problema nunca foi o meu poder. O problema nunca foi o que eu posso fazer. O problema é que a sua dor fez você esquecer de quem eu sou. E a nossa dor, ela faz isso conosco, nós esquecemos de quem Deus é. E o nosso coração, com esse ponto de interrogação, que é a voz da incredulidade se manifestando no meio de nós, gera em nós essa perspectiva. Será que Deus pode mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que milagres acontecem mesmo? Será que dá? Será que acontece? Nós vamos diante de um problema, nós vamos diante da dificuldade, diante da adversidade, do obstáculo, seja o que for que nós estejamos passando. E se a gente se pergunta, e se? É sinal que a voz da incredulidade está se manifestando no meio de nós. É sinal que ela está ganhando espaço, é sinal que ela está crescendo. É sinal que ela está abalando a sua fé. Jesus disse, se eu posso. O problema nunca fui eu. Eu continuo sendo filho de Deus. O problema é a sua visão. O problema é o que você está enxergando. O problema é o que você está vendo. O problema é que a sua dor fez você esquecer quem eu sou. E quantas vezes nós fazemos essa mesma oração desse pai? Nós dizemos, Senhor, se ainda houver jeito, estou aqui. Se houver jeito, posso. Senhor, se tu puder restaurar meu casamento, um dia, Senhor, quando tu lembrar de mim, a gente fala o sim. Senhor, se eu ainda puder se o Senhor puder ainda salvar o meu filho, se você puder abrir aquela porta. Queridos, Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, Ele não muda. O tempo pode ter passado. As circunstâncias podem ter mudado. A atmosfera pode ser outra. Você pode ter mudado. Nós mudamos.
Mas Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua operando os seus milagres, as suas maravilhas. Ele continua sendo o mesmo. A incredulidade sempre tenta diminuir aos nossos olhos quem Deus é. Mas a fé não. A fé é exatamente o contrário. Até porque ela é o firme fundamento, a prova das coisas que se esperam. Então, a fé é exatamente o contrário. Ela amplia Deus diante das circunstâncias. Deus cresce no meio do problema. Deus não é diminuído nesse problema. Pode estar doendo. O tempo pode estar passando. Mas Deus continua sendo o mesmo na sua vida e na sua história. Deixa a fé expandir, ampliar Deus diante da circunstância. Não limita Deus no seu problema. Não limita Deus no seu problema. Quando a incredulidade pergunta, será que Deus pode? A fé tem uma resposta. Ela responde, nada é impossível para Deus. Então toda vez que a incredulidade bater na tua porta, responda com a fé. A melhor resposta é, nada é impossível para Deus. O diagnóstico é péssimo, nada é impossível para Deus. O casamento está destruído, nada é impossível para Deus. Meu filho não vem para a igreja, nada é impossível para Deus. A porta não abre, nada é impossível para Deus. Porque Deus continua sendo o mesmo. E Ele continua dando atenção para os seus filhos. A atenção que Jesus deu para aquele pai nos ensina que Deus não procura pessoas que não lutam com as suas dúvidas. Não. Ele poderia ter dito, se tu não acredita, já perguntou se eu posso, eu vou virar as costas e vou embora para casa. Veio até mim, agora está com essa conversinha, se podes, né? Se podes. Não. Ele continua dando atenção para os seus filhos. E Ele, com todo aquele gesto, Ele está nos ensinando que Ele não procura pessoas que não declarem as suas lutas. Não. Deus procura pessoas justamente que levam as suas dúvidas, e as suas lutas para Ele. Porque a incredulidade, quando ela é escondida, e aí eu viro um super crente, cheio de problema, não crendo em nada, já no automático, vivendo o dia a dia, todo dia, mas já não gerando mais as mesmas expectativas, não crendo mais da mesma forma. Aí eu não confesso a minha incredulidade. E a incredulidade escondida, ela só faz crescer. Mas aquela que é confessada, ela é curada. Porque não sei se você percebeu, mas Jesus operou o primeiro milagre, não foi no filho. Se tem uma coisa que Jesus era e ainda é muito esperto. Ele olhou para a cena, ele olhou para a situação. A primeira coisa que ele fez foi proteger aquele homem. Ele fez com que todo mundo soubesse que ele estava sofrendo há muito tempo. Que é para que ninguém julgasse e dissesse, esse aí não está acreditando muito que o Senhor tem algum poder. Então ele já deixou bem claro, está sofrendo há muito tempo, é natural acontecer isso. E o segundo ponto foi que ele olhou a perspectiva daquele pai e ele identificou que aquele pai estava sofrendo há muito tempo. E que antes mesmo do milagre, da cura para o seu filho, o Senhor precisava realizar algo dentro daquele pai. Você está procurando um milagre? Você veio buscar por alguém? Você tem orado há muito tempo pela vida de alguém? Pela libertação de alguém? Você já pensou aí, sentado no seu banco, muitas vezes, poxa, essa palavra precisava ser por fulano, se fulano estivesse aqui para ouvir isso. Queridos, acredite, o milagre começa em você. Primeiro em você, primeiro no seu coração. Jesus, ele olhou para aquele pai, protegeu aquele homem e imediatamente ele operou o milagre primeiro no coração daquele pai. Então, o primeiro milagre que Deus fez não foi mudar a circunstância, não foi mudar o problema, foi restaurar a fé no coração daquele pai. Primeira coisa que o Senhor fez foi isso, foi restaurar a fé no coração daquele pai.
E por que ele fez isso? Porque esse pai teve o desprendimento de dizer: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas eu estou balançado. Eu creio, mas nesses dias está difícil até de acreditar. É controvérsio, mas é tão verdadeiro. Naquele dia, antes de libertar o menino da sua enfermidade, Jesus tratou o coração daquele pai. Mas se podes fazer alguma coisa, disse ele, tem compaixão de nós. Ele não disse: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão do meu filho, eu quero um milagre que eu estou precisando, faz muitos anos que eu estou deitado desse jeito. Não, ele disse: mas se podes fazer o milagre, tem compaixão de nós. O que nós entendemos com isso? Nós significa o quê? Plural. Tinha mais gente sofrendo ali. Não era só o menino. O pai também sofria. Ele também estava sofrendo há muito tempo. Então, antes de qualquer milagre acontecer na nossa vida e na nossa história, é necessário matar a raiz da voz da incredulidade dentro de cada um de nós. E a minha pergunta para você essa noite é: o que tem roubado a sua fé nesses dias? É as circunstâncias aí fora? É como o mundo está se movendo? Pense bem. É como está a sua casa, a sua família? O que está roubando a sua fé? Que hoje tudo que o Senhor quer é restaurar a nossa fé. Em tempos tão difíceis, tudo que o Senhor bradou no meu coração foi: eu quero restaurar a fé do meu povo. Até para a gente poder aguentar mais, né? A gente precisa ter fé. Ele continua sendo o mesmo. E depois que nós permitimos o Senhor restaurar a nossa fé dentro do nosso coração, como Ele fez com aquele pai, tudo muda. O ambiente muda. O fim da história muda. Não sei se você sabe, mas o Senhor Ele começa pelo fim, não pelo começo. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas o fim já está escrito. E o fim está nas mãos dEle. Então nós precisamos ter fé para continuar a passos largos, agarrados a Cristo Jesus, mesmo às vezes cambaleando, mesmo às vezes deixando a voz da incredulidade falar. Ainda assim, nós precisamos ter um coração disponível para Deus e dizer: Senhor, está difícil, mas eu creio, eu creio, eu creio. A história desse pai, ela teve um final transformador e poderoso. Jesus repreende o espírito e o menino é completamente liberto. E aquilo que parecia impossível se tornou totalmente possível aos olhos de todos que estavam ali. Quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais perto nós estamos do Pai, quanto mais nós temos coragem para declarar a nossa falha, a nossa dificuldade, menos espaço a voz da incredulidade tem. Então, talvez hoje você tenha chegado até aqui depois de muito tempo de espera. Talvez você esteja esperando algo em Deus há muito tempo, mas nada acontece. Como esse pai, parece que o seu coração já não tem mais as mesmas expectativas. E como esse pai, você tem passado noites inteiras, às vezes, chorando, ou com medo, ou pensando. Talvez, como esse pai, você possa ter buscado soluções em muitos lugares, e toda vez que você procurou uma solução, você voltou para casa sem nada, decepcionado, acumulando frustrações. Talvez nesse tempo a sua oração tenha perdido força. Seja a hora baixinho, ou já a hora sistemático. Já não tem mais aquele furor, já não enche mais aquele peito, sabe? Para declarar as bênçãos de Deus. Talvez você continue vindo à igreja, mas totalmente sem nenhum tipo de expectativa. Hoje Deus faz a mesma pergunta que Ele fez para aquele homem. Há quanto tempo você está assim?
Há quanto tempo você está assim? E nós que estamos aqui para responder essa pergunta, nós temos a mesma resposta daquele homem. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Por mais que possa estar difícil, por mais que pode ser impossível aos nossos olhos, ele diz, tudo é possível ao que crê. A voz da incredulidade, ela diz para mim e para você, não vai acontecer. Mas Jesus diz, eu continuo fazendo milagres. A mesma voz da incredulidade, ela diz para mim e para você, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus continua dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. A voz da incredulidade, ela diz para mim e para você, não existe mais esperanças. Jesus responde, para Deus não há impossíveis. Coloque-se de pé. Hoje, o Espírito Santo do Senhor, ele não está procurando pessoas